Agora que você já conhece um pouco melhor a história geral do autismo, que tal a gente fazer um pequeno tour pelos marcos principais da história do autismo feminino? Bem, para começar, foram quase 70 anos entre Bloiler traçar, né, a sua descrição mais rudimentar e mais imprecisa até a respeito do autismo e a doutora Lorna Wing elaborar a sua hipótese de que as meninas tinham sintomas mais fortes de autismo. Ela pensava isso. Então, antes da Lorna Wing, parece que não há relato sobre essa distinção de traços de autismo entre meninos e meninas. Mas, como havia e ainda há um maior reconhecimento dos garotos autistas, os estudos, vocês sabem, tendem a ter mais amostras masculinas. E isso teve uma repercussão gigantesca, porque um problema vai retroalimentando o outro. Quer dizer, se a gente não diagnostica as meninas autistas, os trabalhos vão ser realizados apenas com meninos, porque nós sabemos que a amostra é composta pelo grupo controle de neurotípicos e as crianças diagnosticadas. Então, né, no caso, mais garotos. E aí os profissionais são formados a partir de dados parciais, que só enxergam uma parcela da população. E a consequência foi que as meninas eram e ainda são menos notificadas, elas são menos detectadas na escola e nos consultórios médicos e dos psicólogos. E essa subnotificação ainda é um grande problema. Mas, felizmente, na última década nós temos grandes pesquisadores interessados em estudar essas características das meninas também. Bem, vocês viram que eu já contei aqui o final da história, eu sou dessas, me desculpem. Então, vamos voltar aqui, a nossa linha do tempo. O primeiro marco foi em 1980, lá no Reino Unido, com a doutora Lorna Wing, que percebeu, sim, havia menos meninas que chegavam à clínica com características semelhantes às dos meninos autistas. Então, as meninas chegavam, mas essas meninas eram mais raras e elas tendiam a ter problemas mais graves. E aí, isso ficou bem conhecido, né? A doutora Lorna Wing achou que as meninas tivessem um autismo mais grave quando elas tinham. E aí o Dr. Christopher Gilbert, um professor, nós já falamos dele aqui, ele foi professor de uma das melhores universidades da Suécia. Ele também estudava autismo nessa época, na década de 80, e ele, muito esperto, criou a seguinte hipótese. Bom, talvez as meninas com sintomas mais leves não estejam sendo diagnosticadas. Ele percebeu que hoje nós sabemos direitinho, né? Que os casos mais leves de autismo em meninas tendem a não ser diagnosticados, tendem a passar abaixo do nosso radar. E aí, a doutora Judith Gold, que também trabalhava na verdade, ela trabalhava diretamente, né, com a doutora Lorna Wing, ela percebeu que o teste delas mesmo era sexista. Lembra que nós vimos na última aula que elas criaram o teste, né, DISCO? Pois é, o modelo de avaliação DISCO, que era uma entrevista, né, uma entrevista semi-estruturada para o diagnóstico de disfunções da comunicação e da sociabilidade, tinha sido criado pelas duas, pela Lorna Wing e pela doutora Judith Gold, lá na década de 70. E olha só que interessante, na década de 80, a própria doutora Judith Gold admitiu essa limitação do teste. E aí ela começou a orientar os profissionais que tivessem um olhar mais amplo, mais especial, mais profundo para as meninas durante esse processo de rastreio. E ela orientava que os profissionais usassem também um pouco mais de tempo durante a observação. Por quê? Porque os sinais do autismo poderiam passar despercebidos se a avaliação da menina durasse o mesmo tempo que a dos meninos, se fosse mais objetiva como a dos meninos. Quer dizer, o profissional passou a ficar mais atento e, na prática, o que mudou? Bom, não mudou muito, porque os profissionais lá nessa época ainda não tinham as referências que nós temos hoje sobre essa estratégia de camuflagem que as meninas usam. Mas eles começaram a perceber que as meninas tendiam a usar mais scripts para cumprimentar as pessoas, e às vezes elas não eram loucas por dinossauros, mas elas eram alucinadas
por um mesmo tipo de boneca ou por um desenho animado, por uma banda, enfim. Foi naquele momento que os profissionais notaram que os mesmos sinais do autismo poderiam se manifestar de formas distintas em diferentes pessoas. E em 1986, a Temple Grandin, que talvez seja a autista mais famosa do mundo, né? Ela lançou um livro contando a própria história. O título do livro é Emergency. E tem um duplo sentido, porque a palavra é uma espécie de alerta, né? Tipo, cuidado, emergência, mas significa também emergir ou ascender, subir. Ou seja, a Temple Grandin conta que, apesar de todos os desafios, né, de ser uma mulher autista, principalmente no passado, ela conseguiu ser uma profissional bem-sucedida, independente, emergir diante desses desafios. Tem um TED Talk dela, né, muito bonito na internet, vale a pena conferir. Bem, mas esse livro ajudou a guiar o olhar das pessoas para as meninas autistas. E a Temple Grandin é PhD em psicologia e em zootecnia e tem vários livros publicados, mas em português nós temos poucos, infelizmente. E outro marco para a história do autismo feminino foi o lançamento de mais um livro, que é o Fingindo Ser Normal, da Liane Holiday, que foi publicada em 1999. A Liane Holiday também é autista e ela compartilha com os seus leitores, né, os desafios e os conflitos que existem na mente de um autista. E por que esse livro é um marco? Porque a camuflagem ainda não era um conceito tão estruturado no mundo do autismo, muito menos como uma característica marcante das meninas e das mulheres autistas. E ela fala exatamente sobre a estratégia que ela criou para esconder a sua sensibilidade, por exemplo, seus traços atípicos, para parecer uma pessoa normal, neurotípica. Não sem custos, obviamente, porque no livro ela também nos conta sobre o impacto emocional de ter uma persona, uma máscara para cada ambiente e de não ser ela mesma fora de casa, às vezes nem dentro de casa. E no final você imagina, né? A vida autêntica da Liane Holiday tem inspirado muitas autistas até hoje. E outra autista super incrível, muito inspiradora, é a Ruth Simone, que recentemente mudou o seu nome para Artemisia. Mas foi ainda como Ruth Simone que ela publicou em 2010 o livro Asper Girls, que é o manifesto das meninas autistas. O livro mostra os desafios da própria Ruth Simone, mas também mostra como ela deixou as máscaras de lado, um pouco, né? E investiu nos seus próprios projetos artísticos e nos seus projetos literários, mantendo o respeito pelas suas características atípicas. E falando sobre ciência, nós temos o estudo longitudinal do Instituto Mind, que fica lá na Califórnia. E esse grupo tem colhido dados de uma amostra de 120 meninas autistas desde 2014. E claro, esses dados têm sido comparados às informações dos meninos e das garotas neurotípicas também, porque eles acompanham um grupo grande. Mas o estudo específico das meninas, e principalmente esse que associa a neuroimagem, se chama Gain Study e é fantástico. E foi a partir dele que os pesquisadores compreenderam melhor as diferenças quanto aos aspectos biológicos, aspectos genéticos, estruturais e comportamentais. E depois nós vamos falar mais sobre isso. E para nós fecharmos aqui a nossa linha do tempo, o marco mais significativo dos últimos anos foi o reconhecimento e a maior divulgação também dos sinais da camuflagem. Então, a camuflagem é uma estratégia de proteção que muitos neurodivergentes usam e neurotípicos também. Ou seja, é um recurso universal, não é algo exclusivo dos autistas. Mas os cientistas descobriram que as meninas e as mulheres autistas usam essa estratégia de camuflagem por mais tempo ao longo do dia, e os pesquisadores mais conhecidos nessa área são a doutora Laura Hu e o doutor William Mendy. E nós vamos falar muito ainda sobre eles aqui na nossa comunidade. E eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre a história do autismo feminino. E na próxima aula
Você vai saber mais ainda sobre a prevalência do autismo na população e sobre a proporção entre meninos e meninas. Então, aguardo você lá. Tchau, tchau!